Bom, pessoal, agora que eu já falei no vídeo anterior, né, que essa bobagem da lei de Moisés ser o diabo não faz sentido, eu vou explicar agora aqui para vocês, Hebreus 2,14, que fala: pela sua morte destruísse o que tem poder sobre a morte, o diabo. De um jeito que até o cristão mais chato, ou mais fanático que vem no meu canal vai entender. Então esse vídeo ele é voltado para cristãos também, tá? Porque se você toma aqui como um ser espiritual, o diabo, a gente vai ter alguns probleminhas aqui no texto, tá? Porque o texto está falando bem claro. Eu vou até ler aqui para vocês, para ficar mais fácil. Não, acho que eu não vou ler, não, acho que dá para entender. Que fala que Cristo, pela sua morte, ó, na cruz, destruísse o que tem poder sobre a morte, o diabo. Então, se a gente for tomar isso aqui literal, quer dizer que o diabo foi destruído, aniquilado. Até porque o termo destruir ali em grego, pessoal, é katargel. Ó, katargel, que em grego é katargel, que em grego significa destruir. Então quer dizer que Jesus destruiu o diabo com a morte dele. E aí, como é que fica o diabo aparecer em tanta igreja por aí, em tanto crente por aí? Ele não foi destruído? O autor de Hebreus mentiu? Segundo, ter poder. Vamos começar com o termo diabo aqui. Diabo em grego, pessoal, é diabolos. Diabolos, que em grego é essa letrinha esquisita, o I, o A, aqui é aquele B, aqui o diabolos. Diabolos em grego, pessoal, é só uma transliteração de um termo equivalente em hebraico, que é Satã. E não é nenhum ser espiritual, tá? Quem acha que aqui é um diabo espiritual, esquece. Por exemplo, em João 6,70, Jesus falou assim: eu escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo, se referindo a Judas. Então quer dizer que Jesus escolheu um diabo, um ser espiritual, para andar com ele? Como é que fica aquele papinho então de que trevas e luz não podem comungar ou andar juntas? É claro que não, né, pessoal? É que diabolos, ele é literalmente inimigo ou adversário. Aqui eu vou colocar inimigo, tá? Vou colocar adversário também. Mas não é um ser espiritual na Bíblia. Vocês podem ver também que Jesus chamou Pedro de Satã. Ele se virou para Pedro e disse: aparta-te de mim, Satanás, porque tu pensa mais nas coisas dos homens que de Deus. Ali ele está se dirigindo a Pedro. Pedro era um ser espiritual? Não. É porque o Pedro estava se opondo ao que Jesus ia passar na paixão, o sacrifício dele. Então ele estava adversando uma ideia de Cristo. Então o diabo é um inimigo, um adversário. E poder aqui sobre a morte, pessoal, é o termo grego kratos. Kratos é quem tem domínio sobre algo, tá? Deixa eu só escrever aqui direitinho. Kratos é quem tem domínio sobre algo. Então o que o autor de Hebreus está falando é sobre alguém que tinha o domínio sobre a morte. Se eu for pegar aqui como o diabo, que é o ser espiritual que os cristãos acreditam, pera lá, cristãos, então é o diabo que tem o poder sobre a morte, não é Deus? É o diabo que decide quem vai viver, quem vai morrer? Quem deu esse poder para o diabo? Foi Deus? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Vocês viram como eles criam um bando de heresias por não entender um versículo? Então eu vou explicar para vocês. Aqui Kratos, domínio, é quem tinha domínio sobre a morte, quem podia causar a morte. E na época de Jesus, quem tinha esse poder, na época do autor de Hebreus, perdão, era o Império Romano. Tanto que algumas Bíblias traduzem Império da Morte. Porque segundo a tradição cristã, os primeiros cristãos eram perseguidos por Roma. Os romanos não aceitavam, colocavam os cristãos em cruzes, colocavam em estacas, ateavam fogo, colocavam os cristãos naquelas arenas do Coliseu para serem devorados por leões, etc, etc, etc. Isso segundo a tradição cristã e do Novo Testamento. Não estou dizendo que isso aconteceu na história, tá? Estou só situando a visão do autor. Então os primeiros cristãos acreditam-se que eles eram perseguidos. É o que diz a tradição católica. Olha, os cristãos eram perseguidos em Roma, eram massacrados, eram mártires pelo cristianismo. Então Roma tinha o poder sobre a morte. E Roma era o quê? Era o inimigo. Então aqui onde está o diabo, que também é uma forma de se referir ao inimigo, vocês podem ler
o inimigo, Roma. O inimigo. Vou colocar aqui Roma, vai. Então, na visão do autor, pessoal, ele está dizendo que Cristo, através da sua morte, ele ia destruir, aniquilar aquele império que tinha o poder sobre a morte, que perseguia os seguidores dele, Roma. Tanto que pouco a pouco os romanos foram abraçando a fé cristã, e no final Roma, de perseguidora, acabou se tornando o berço do cristianismo. Tanto que, segundo a Bíblia, Deus fala para Paulo, convém que você vá a Roma, me pregar lá em Roma, porque Roma acabou virando o centro do cristianismo. Então, por causa da morte de Jesus, ele destruiu aqueles que perseguiam e matavam os cristãos, ou seja, o inimigo Roma. Então os cristãos acabaram se tornando, Roma acabou se tornando cristã. Então ele aniquilou aquele império da morte, que tinha o poder sobre a morte. Ao contrário, depois os romanos aceitaram o cristianismo, já lá no século IV, virou religião oficial do império, e os cristãos podiam viver pacificamente bem em Roma, já não eram mais perseguidos por ninguém. Essa é a visão do autor de Hebreus. Vamos ao tira-teima e a prova? Vamos! Eu vou ler aqui para vocês 1 Coríntios 15, 24 e 26. Que é da mesma corrente de pensamento, Paulo. Paulo diz assim: a seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, ou seja, Jesus. Ainda dizem que é o mesmo, né? Depois de ter destruído, ó, Paulo está falando que Jesus vai fazer o quê? Ele vai destruir, ó. É o mesmo verbo, cartageu. Depois de ter destruído todo principado, toda autoridade, todo poder. O que é principado e autoridade e poder? É o poder político da época. Principado é um coletivo de príncipe. A autoridade é quem? Quem tinha autoridade sobre eles na época. Quem que tinha autoridade sobre eles na época? Os romanos, Roma. Então ele fala que Cristo ia destruir todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. Pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aqui, ó, inimigos debaixo dos seus pés. Então Cristo ia reinar até ele colocar os seus inimigos, que perseguiam ele, né, no caso os cristãos, debaixo do seu pé. O último inimigo a ser destruído será a morte. Aqui, ó, a morte. Ó, quem tinha poder sobre a morte, aqui, ó. Aqui, ó, a morte. Então, quando ele fala que o último inimigo a ser destruído é a morte, ele não está falando que as pessoas não vão morrer mais ou que vão deixar de morrer. Ele está falando que elas iam deixar de ser mortas por causa do amor de Cristo, por perseguição, do cristianismo, etc. e tal. Então, recapitulando, olha o que Paulo fala. Convém que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam destruídos. Todo poder, autoridade, principado. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Quem causava a morte aqui, segundo Paulo? Principados, autoridades, poderes. Roma. Então, tanto Hebreus quanto Paulo aqui, eles estão falando a mesma coisa. Eles estão falando que Cristo ia destruir quem tinha poder sobre a morte, Roma. Porque os cristãos eram perseguidos, e é o mesmo que perseguia Cristo, que nem quando Cristo aparece para Paulo no livro de Atos. Ele fala, Paulo, Paulo, por que me persegues? Me, como se Paulo estivesse perseguindo Jesus. Paulo estava perseguindo Jesus? Não, ele estava perseguindo a igreja. Então quem persegue a igreja, os cristãos, é o mesmo que está perseguindo o próprio Cristo, dentro da teologia bíblica, tá? Então é isso que ele fala, ó. Convém que Jesus reine e através da sua morte ele destruísse o que tem poder sobre a morte, que é o diabo, o inimigo, Roma. Paulo diz a mesma coisa, que ele ia reinar até ele destruir todos os inimigos, autoridades, principados, potestades, e o último seria a morte, porque estavam perseguindo a Cristo, através dos cristãos. Não é simples, pessoal, entender um versículo desse? Tem algum ser metafísico aqui, pessoal? Se tiver, desculpa, se tiver algum cristão vendo esse vídeo e ainda acreditar que aqui é um ser metafísico em Hebreus, então vocês explicam, o diabo foi destruído ou não? Porque esse termo aqui é destruir, é acabar, aniquilar. O Império Romano não existe mais, ele acabou. E mesmo do tempo que durou o Império Romano, ele parou de perseguir os cristãos. Ficou ali, acho que mais ou menos até meados do 3º século, mas já tinha muitos cristãos já no 3º século, aí no 4º século eles resolvem acabar com isso. Porque Roma já estava virando muito cristã. Então, realmente aconteceu ali no Império Romano, que perseguia Cristo. Ele foi aniquilado. Roma deixou de ser perseguidora de cristão e virou a sede do cristianismo. Agora, e o diabo? Como é que vocês vão encaixar aqui? É o diabo que tem poder sobre a morte? É o diabo que mata as pessoas? Na Bíblia não tem nenhum exemplo sequer do diabo matando ninguém. Nem no livro de Jó, que é um livro alegórico, Deus fala assim para o diabo: tira tudo dele, menos a vida. Porque só quem tem poder sobre a morte é Deus. E aí, como é que fica? Porque aqui não é a pessoa que tem poder sobre a morte, é a pessoa que estava causando a morte, que no caso era o Império Romano. Vocês podem comparar aí Coríntios 15 com Hebreus, que vocês vão ver exatamente a mesma coisa. Viu, pessoal? É difícil fazer uma análisezinha assim?
Mas não, as pessoas, não, aqui o inimigo é a lei de Moisés, amadinha, o diabo é a lei de Moisés. Para, né, pessoal? Se os cristãos estudassem um pouco mais a Bíblia, haveriam menos bobagens no meio cristão. Bom, meu canal tá aí para isso, ó. Gratuitamente eu explico, eu mostro os termos, explico bonitinho. A única coisa que eu peço em troca é likes, pessoal, ainda mais agora que é final do mês. Deem like, comente o que vocês acharam. Depois de dar o like, considere atualizar a página, porque o YouTube está removendo o like, ou olha se o like ficou mesmo direitinho, entendeu? Comente o que achou, compartilhe em grupos que vocês participam, até porque esse vídeo é bom para cristãos também, para eles entenderem esse versículo. Compartilhe nos grupos que vocês participam, que aí vai estar ajudando a aumentar o engajamento e a atividade do canal, tá? Se eu lembrar, eu vou colocar na tela final desse o meu vídeo sobre o diabo não existe. Talvez os dois para vocês verem. Não tem nenhum ser metafísico chamado diabo na Bíblia, e aqui também não tem nada a ver com a lei de Moisés, tá? É simplesmente o inimigo da época, Roma, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Obrigado a todos aí que assistiram, tá? Paz a todos.